Seja bem-vindo, meu amigo advogado, minha amiga advogada. Estamos começando mais um Bonafidcast, um episódio aqui do nosso podcast patrocinado pela firma Bonafide Marketing Jurídico. Eu sou o seu amigo Gia Cleman, falando aqui diretamente da Bonafide. E para começar esse bate-papo, queria trazer uma pesquisa que me, sur- me surpreendeu, né, sobre o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que traz um número que cerca de 18,6 milhões de mulheres brasileiras foram vítimas de violência doméstica em 2022. Esse número ficou meio solto para mim, né? 18 milhões, né? E aí, para ter mais clareza, sabe o que que significa 18,6 milhões, 0,6 milhões de mulheres? Seria um estádio de futebol com 50 mil pessoas lotado todos os dias. Imagina? Conseguiu ter mais clareza do que esse número representa? E tem mais. Em média, as mulheres que foram vítimas de violência relatam ter sofrido 4 agressões ao longo do ano, em média, né? E entre as divorciadas, a média sobe para 9. Né? E como que a advocacia tem se posicionado em relação a a defesa desses direitos, né? E como que é o dia a dia, né? As particularidades do advogado que atua nessa seara do direito. E para bater esse papo conosco, convidamos ninguém melhor que a doutora Thalita Arruda, que é expert em divórcios e violência familiar, criminalista aí há mais de 21 anos, tem muito a contribuir com os nossos ouvintes, então fica à vontade, doutora Thalita, para cumprimentar e se apresentar aí para os nossos ouvintes, e a gente já começa esse nosso bate-papo aqui. É um prazer muito grande, Jean, estar aqui batendo um papo com você e poder esclarecer a população, principalmente, né? Porque, como você disse, as pessoas não têm muita noção da gravidade desse fenômeno que é a violência doméstica, e realmente é a minha expertise já há muitos anos, né, trabalhando com isso, e também faz parte da minha tese de doutorado. Então, eu estudo esse fenômeno e trabalho com ele no escritório cotidianamente já há mais de 15 anos, né? Além de advogar há quase 22. Então, é muito gratificante poder participar aqui para a tua audiência e para que as pessoas possam ter esses esclarecimentos. Eu é que agradeço por estar aqui. Opa, maravilha. E, assim, 22 anos aí na luta, né, o pessoal com certeza fica muito curioso, né, de como que foi? Já começou na advocacia ali com foco nesse tema de violência familiar? Não foi uma construção ao longo do tempo? Por que que escolheu essa área? Essa área que te escolheu? Como que foi, né? Então, conta pra gente aí como que foi um pouco a sua jornada aí ao longo desses 22 anos de advocacia até aqui. Vou até começar um pouco antes, mas vou tentar ser breve, Jean. Vontade. Desde criança eu quero ser advogada, sabe? Eu tinha 9 anos, 8, 9 anos, eu já falava que seria advogada. E aí, uma certa vez, nós morávamos numa cidade pequena, morava com a minha família numa cidade pequena, e eu saí do ginásio de esportes, onde eu estava fazendo treinamento de voleibol, e passei na frente do fórum, e estava tendo uma sessão do Tribunal do Júri. Eu entrei, porque a sessão é pública, né? E até criança pode entrar. Eu tinha acho que 12 anos na época, 11, 12, e entrei e fiquei assistindo. E eu perdi a hora, a noção do tempo, de tão encantada que eu fiquei com aquela coisa toda, sabe? E aí eu esqueci de avisar os meus pais, e quando eu cheguei em casa, eu levei uma surra, porque eles acharam que eu tinha sido sequestrado, alguma coisa assim, porque eu fui chegar em casa, já era quase meia-noite. Olha aí. Mas Nossa, perdeu a hora é, mesmo, hein. perdi a hora completamente. Aí depois daquilo, né, claro, eu mereci, né, a reprimenda, digamos assim, e também não foi nada violento. Mas depois daquilo eu tive a absoluta certeza que era isso que eu queria fazer, embora eu não atue no tribunal do júri, porque eu não gosto. Depois, né, de formada e tal, eu fiz alguns e realmente não é algo que eu curta fazer, justamente porque é um julgamento leigo, feito por pessoas que não têm formação jurídica, né? Eu gosto mesmo da parte técnica do direito, né? Além de humanizar o direito com a minha advocacia. Mas é diferente. Então, aí eu entrei na universidade muito cedo, com 17 anos, e com 21 eu já era advogada. Mas na faculdade eu não gostava de direito penal e nem de trabalhar com essas questões da violência. Mas isso veio até mim, né? Porque aí eu comecei a lecionar com 22 para 23 anos, muito jovem também, na própria Universidade Estadual de Maringá, onde eu me formei. Eu passei um teste seletivo, né, para professor colaborador, que chamava naquela época,
hoje eu nem sei como é que chama esses testes que não é professor, definitivo, e Aham. eu passei para dar aula de direito de família, só que eles me colocaram para dar aula de processo penal. Eu falei: "Ai meu Deus, estou lascada, essa matéria eu não sou tão boa assim". Mas aí eu estudava o dia todinho para dar aula à noite, porque eu peguei 2 turmas do noturno e todos os alunos, sem exceção, tinham mais idade do que eu. Então eu tinha que estudar muito para não ser engolida por eles. E Sim. aí eu fiquei muito boa nisso e comecei a advogar nessa área. Aí depois de alguns anos, né, já estava assim muito, focada nisso, aí comecei a fazer mestrado, em direito penal, isso foi em 2006, se não me engano, e eu já escrevi o primeiro capítulo de livro sobre isso e nunca mais larguei essa área. Então ela que correu atrás de mim, não fui eu que fui atrás dela. É, geralmente a o pessoal, os advogados que a gente bate um papo aqui, né, isso é muito comum, né, parece que é a área do direito que acaba te escolhendo ali, as coisas vão acontecendo, vão fluindo, né, esse contato também com Exatamente. a academia, né, é muito comum, né, de às Hum. vezes a pessoa se torna professor de uma matéria e os alunos vão trazendo os casos, aí quando vê ele é especialista, expert naquilo É, e porque vai você fluindo, tem que né. se preparar de forma aprofundada para poder passar o seu melhor para eles, e aí você acaba se apaixonando pelo tema. Sim, exatamente. E quando a gente fala, assim, de violência familiar, né, violência doméstica, pode dar uma impressão para os advogados que talvez não atuem ainda nessa questão específica, né, que, é um público de baixo poder aquisitivo, então, poxa, como é que esse pessoal vai pagar um advogado, né? Então, isso é um mito, é um problema de todas as classes? Olha, é um problema, a violência doméstica, Jean, ela ocorre em todas as classes sociais. Realmente é um mito achar que só nas classes menos providas de recurso econômico que isso acontece. É claro que fica mais grave, quando as classes são com menos recurso econômico, mas nas classes altas também acontece, aquelas mulheres que não trabalham, que não têm sua profissão, que deixaram ou talvez tiveram a sua profissão no passado, mas deixaram para poder cuidar da família, que talvez tenha sido até um combinado com o marido naquele casamento, num determinado momento, lá na frente, né, nesse casamento, elas vão descobrir que elas ficaram fora do mercado, elas estão totalmente obsoletas naquilo que elas estudaram, e aí elas estão dependentes deles. E essa Uhum. violência psicológica que vai ocorrendo durante o casamento, o passar dos anos da relação, ela também é muito grave e traz sequelas, às vezes, até mais fortes do que uma violência física episódica. Né? Alguém que Uhum. apanha uma determinada vez ou tem um braço quebrado e já sai de casa, eu não estou dizendo, por favor, que isso não é grave. Eu só estou dizendo que as sequelas deixadas no psicológico, às vezes, elas são mais fortes. Né? Sim. Então, é um mito. E tem sim cliente muito bom que paga muito bem para a gente atuar com a violência intrafamiliar, que aí a gente está falando tanto de mulheres vítimas, quanto crianças vítimas, quanto idosos vítimas. Então, é um nicho de mercado interessante, sim. Sim, e até o que pode ser interessante é a busca por um advogado por uma questão pontual, né, de violência, mas isso pode ter vários desdobramentos, né, então, vai avançar Normalmente, para um divórcio, né, quem que vai fazer esse divórcio, né, isso, então já é uma outra coisa ali exatamente. que vai Normalmente a mulher procura para defesa, na defesa não, né, nesse caso seria ataque, né, porque ela é que é a vítima. uhum, Na violência doméstica, então, para que a gente assessore essa mulher junto com a promotoria, né, a gente não é a figura do assistente de acusação, Jean, como muitas pessoas confundem, tá? A maior parte dos advogados acha que aquele que vai atuar em prol da vítima vai ser assistente de acusação, mas no caso específico da Lei Maria da Penha, não é, porque existe um artigo, o artigo 27, que fala que toda mulher que sofre violência doméstica tem direito a um advogado para si, além do promotor. Tá? Então, se ela não tiver capacidade econômica de contratar o Estado é obrigado a prover, entendi. certo? Então, e isso é muito interessante, porque a mulher, em geral, ela tem
um temor, né, uma vergonha, muito tabu, muita crença limitante, e aí ela não consegue falar para o promotor tudo o que ela passou e revelar suas intimidades. E quando, Exato. principalmente nós mulheres advogadas, né, tomamos essa incumbência, fica muito mais fácil, porque conosco elas se abrem, elas confiam. E aí a gente junta muito mais provas. E fica Sim, muito bom esse casamento de atuação com a força do Ministério Público, por ser um ente público, né, com a advocacia privada na defesa dessa vítima. É o ideal, é o mundo ideal, né? E é muito bom para quem tem poder aquisitivo, é indispensável. sim. E até você comentou sobre uma crença limitante por parte do cliente, né, e eu lembro também de algumas crenças limitantes até do advogado que talvez queira, atuar, né, nessa área, né, e é bom que a gente vai desconstruindo isso aqui ao longo do episódio. Uma das questões com, assim, ascensão de transformação digital, audiências online, né, posso atender a todo o Brasil, né, talvez não sei se isso também seria uma crença limitante, mas pode dar uma impressão que, ah, não, para esse tipo de advocacia não tem como falar online, porque eu preciso do olho no olho, do presencial, eu preciso acompanhar eventualmente até a delegacia ali, né? Tem essas questões, mas você acha que sim, faz diferença, lógico, né? Esse para esse acolhimento, né, presencial, mas chega a ser um limite para atuar de forma digital nessa área do direito? Eu acredito que não, Jean. Eu atuo em todo o Brasil já há algum tempo. Facilitou muito depois da pandemia, porque quase todas as varas mantiveram a opção de audiências online, né? Poucas não estão permitindo, e aí a gente tem, claro, os recursos para tentar reverter essa situação, mas em último caso a gente contrata um correspondente, né, para atuar em loco. Mas é possível sim, porque a expertise faz com que você tenha melhores condições do que o que vai causar de diferença o olho no olho. É claro que o mundo ideal é o expert e o olho no olho. Mas se você não tem a possibilidade de ter o expert ali perto de você, vale muito mais a pena contratar alguém que não está fisicamente próximo a você, mas que seja expert, do que contratar um advogado generalista que está ali na sua frente. Então, faz toda a diferença, sim. É, esse posicionamento até tem muitos advogados que ainda atuam de forma generalista, e às vezes Uhum, eles até sabem que eles têm que, pular fora disso o quanto antes, né, mas uhum. é a realidade de muitos ainda. E é óbvio, ainda mais com a questão da pandemia, da transformação digital, abriu o olho do cliente, e aí muda tudo, né. O cliente fala assim: "Poxa, eu não preciso mais me limitar ao advogado do bairro, que faz o Uhum. contrato, que faz DPVAT, que faz poxa, tem alguém que faz só isso, é especialista nesse tipo de assunto aqui, eu achei ele aqui na internet, eh, entre o meu do bairro, que nunca pegou uma ação dessa aí, poxa, eu consigo, com audiências online e tudo mais, né, atuar, vou chamar esse camarada, né. E é muito também uma percepção do cliente, né, do cliente estar Sim. disposto a ver que o judiciário mudou, que agora as audiências são online, né. "Ó, você assina documentos, né, não precisa mais" Tudo pelo celular. é, pelo celular, não precisa mais imprimir. Tem advogado que falava assim: "Jean, eu tô perdendo cliente porque, eu não sei o que acontece, eu mando para ele o contrato para ele imprimir, escanear e me mandar de volta, ele some". Eu falo: "Meu amigo, né, você tá mandando seu cliente imprimir, escanear, quem que tem scanner em casa? Quem tem impressora em casa?", né, então não faça mais como os astecas e os incas, né, riscando, Boa. jogando tinta em pedaço de árvore, né, em papel ali para formalizar um documento, a gente está no digital, né. Então isso pode ser um É, mito, né, uma crença limitante de que: "Ah não, mas para essa área ou para minha área, né, não dá, né, tem que estar no olho", né, e às vezes é só uma limitação que o próprio advogado põe na cabeça, sim. né. Tanto é que você E até atende o Brasil mesmo inteiro, né. e até mesmo essa questão do generalista que você citou, já é importante que os jovens advogados que estão aí começando a carreira, né, jovens ou não tão jovens, mas que estão começando, que eles entendam que ser generalista não é bom em vários aspectos, mas que mesmo estando nessa situação, eles podem sair dela fazendo parcerias. Tem muita gente que não entende que é muito melhor uma porcentagem de muitas coisas do que o total de nada.
porque ele não está sendo visto, né. Então, às vezes, uma questão até de ou falta de estratégia, ou às vezes ganância mesmo, só que é uma ganância boba, porque ele vai ficar sem Uhum. ganhar, quando na parceria todo mundo ganha. Eu tenho parceria com muitos ex-alunos, com um monte de advogados colegas de áreas que eu não atuo, mas eu nunca deixo meu cliente embora insatisfeito. Olha aí, ó. Olha a sacada aí para você ouvinte, né, você é advogado, às vezes você fica com medo, né, de: "Poxa, mas como é que eu vou negar a demanda, né?" E fica aquele ali sim é um mercado saturado, a advocacia generalista é super saturada, né, mas a Uhum. questão é, você se posiciona em uma área do direito: "Ah, vou trabalhar só com violência familiar", um exemplo, né. E aí você entra em contato com todos os seus advogados, que antes ali era uma disputa, né, eu trabalhava uma vez num prédio comercial, que era bem Uhum. complicado ali, se o cara errasse a sala, caía em outro colega, né, e perdia o cliente, Sim, né, porque todo todas mundo as portas tinham um, né. tinha um advogado, todo mundo atendia de tudo, né, ou é tributário? Opa, é comigo, ou é penal? Opa, é minha paixão, né, fazer é contrato? Opa, é aqui mesmo, né, então ficava aquela Aham. disputa, assim, aquele parecia um tanque de tubarão ali, né. E aí, E quando um você se leilão de posiciona preço, né. exatamente, leilão de preço, e aí todo mundo só tem a perder com isso. Só tem a perder, né. E aí quando você se posiciona de forma, nichada, né, você entra em contato com todos esses advogados ali da sala, você fala: "Ó pessoal, eu quero estar só com isso aqui, tá, com mais nada. Qualquer outra que coisa que chegar aqui, vamos fazer uma parceria, né, você trabalha com o quê, tal, vamos te indicar ali, e você vice-versa passa para mim, né". Todo mundo ganha, né, cobrando honorários melhores, né, sendo visto como referência, como autoridade naquele assunto. Então você que ainda não nichou, né, considere o quanto antes, beleza? E seguindo aqui, doutora Thalita, o que que eu percebo também? Um tipo de ação que eu vejo que é algo muito efetivo, o pessoal fala assim: "A justiça tarda, mas não falha", né. Uma coisa que eu vejo que não tarda é pensão de alimentos. Você atrasou a pensão, rapaz, vai preso e vai mesmo, e é rápido, né, é papum, né. E como é que tá essa questão do como que você percebe aí, né, você que tá no campo de batalha aí, o cumprimento da Lei Maria da Penha, né, você vê que na prática também está sendo, assim, eficaz, é rápido, é eficaz para proteção da mulher? Olha, Jean, a Lei Maria da Penha e outros instrumentos legislativos que são vinculados a ela, né, realmente formam um arcabouço de leis muito bem feito. Tanto é que a nossa legislação, que foi realmente feita para o enfrentamento da violência, ela é considerada a terceira melhor do mundo, tá? O nosso instrumento legislativo. Só que é óbvio, né? Como tudo no nosso país, falta fiscalização, falta interesse público para implementar muitas políticas públicas. Então, a lei traz coisas maravilhosas, só que muitas delas ainda não foram implementadas. A gente tem ainda um caminho longo para trilhar, mas realmente a legislação é boa e a mudança para melhor ela é grande. Nós temos muitas coisas para comemorar, mas ainda tem um caminho grande para trilhar. Sim, não, maravilha. Eu vejo que às vezes, assim, a lei tá bem redonda, né, mas é questão disso que você falou, né, interesse, poder público, ações, né, Tem um para outro executar. lado também, Jean, que esse é um lado que me deixa muito triste e desgostosa. A legislação ela tem sido tão eficaz, a Lei Maria da Penha e a punição, as medidas protetivas, botão de pânico, socorro das mulheres, tudo mais, tem sido tão bem feito que algumas mulheres já têm começado a utilizar a legislação quando não é verdade a violência, sabe? Então elas estão se Hum, utilizando desse mecanismo baseadas em mentiras, em vingança, em manipulação, e aí é muito difícil você desconstruir, porque a coisa pendeu totalmente para o outro lado. Eu não estou, pelo amor de Deus, dizendo que essa proteção é desnecessária, mas toda vez que uma mulher se utiliza de forma mentirosa de todos esses instrumentos, ela descredibiliza todo o trabalho que a gente faz. Ela joga no lixo toda a educação que a gente está fazendo com a população. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes aquilo que era para ser só benefício está virando um instrumento perverso de vingança, né? Então a gente precisa também cuidar disso. Não é porque eu advogo com uma perspectiva de gênero que eu não enxergue que existam também mulheres que não são pessoas de caráter, né? Como eu sempre digo aqui para os clientes e para as clientes, caráter não é prerrogativa de gênero.
né? Existem homens muito corretos e muito bons e mulheres também. E é óbvio que a violência ela atinge as mulheres num grau extremamente mais avantajado, não tem nem comparação, porque isso é uma questão histórica, né? É uma questão social de aí centenas de anos que ainda nós vamos demorar muito para desfazer. Aliás, existem pesquisas de antropólogos que dizem que nós ainda vamos levar 300 anos para atingir a igualdade dos direitos entre homens e mulheres, se a luta continuar nessa mesma tocada, né? Nesse Isso. volume que está hoje, se nós não pararmos. Sim. Então, vai longe ainda, não estaremos aqui para ver, É, infelizmente. é. 300 anos é tempo, mas você falou de um ponto que realmente que eu nem tinha me atentado, a gente falando disso, e é super esclarecedor, né, dos casos ali que, às vezes, para enfim, o marido falou alguma coisa que não gostou, eu falo: "Ah, quer saber então? Então toma, a minha forma de descontar aqui vai ser inventando um caso e usando dessa lei que é tão redonda, né, para causar um Uhum. prejuízo", e aí isso sai na mídia, isso repercute, né, enfim, e aí acaba respingando, né, então sensacional esse esclarecimento. E até uma coisa, assim, que eu nunca abri isso aí, acho que pra ninguém, eu acho que até nem minha esposa sabe disso, e eu vou abrir hoje aqui em primeira mão para Segredo para vocês. mim. Não é um segredo, mas eu agora fazendo uma reflexão, assim, falei: "Olha, eu acho que eu nunca expus isso aqui no trabalho, nem em casa, né". Mas, eu fui exposto à violência familiar, muito pequeno, né, não Uhum. comigo, graças a Deus, não dentro da minha casa, mas eu tinha um vizinho que era ele no dia a dia era um cara normal, ok, né, trabalhava e tal, tudo mais. E aí, ele saía eventualmente 2 3 vezes pra semana, assim, pra beber até tarde, né, e era, Uhum. assim, de lei. Chegava de madrugada, assim, bebeu, bateu. Certo. E aí a minha família tentava intervir e tudo mais, e na época não tinha todo aquele esclarecimento de denúncia, assim, né, ou era por ignorância nossa, não era tão, claro, assim, as coisas, né, tentava intervir, tentava conversar durante o dia, né. E aí, assim, quase 30 anos depois, a história parece que ainda se repete, né. A minha esposa trabalhou por alguns bons anos ali no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, específico ali na parte de violência doméstica, e ali os relatos era que nem os contos, né, começam assim com "era uma vez", parece que todos É. os relatos ali, a maioria, grande parte, começava assim: "Estávamos bebendo, e aí tudo assim, e a gente estava bebendo no churrasco, e a gente estava bebendo", parece que tudo tem uma pitada ali do álcool, né. Então não sei se você percebe o álcool ali, que talvez como um ingrediente muito presente na violência familiar, ou até mesmo como aquela desculpa, né, para não denúncia. "Ah, é uma pessoa boa, é que ele estava bêbado", né. Você percebe isso? Qual que é o seu ponto de vista? Essa é uma questão muito relevante, Jean, porque olha, o álcool, ele está presente em quase todas as denúncias de Maria da Penha, como você bem disse, né, a história se repete e parece um almanaque, né, todo mundo faz quase igual. E é assim mesmo, mas por quê? Por 2 questões que você abordou aí e ambas são relevantes. Primeiro, porque o álcool ele desinibe a pessoa, né, ele tira os seus filtros e ele tira de você aquela capacidade de você falar avaliar se aquilo vai ser bom ou não vai ser bom. Ele tira o teu freio, né, isso para todo mundo. E aquela pessoa que já tem dentro de si aquela necessidade de se expressar através da violência, porque aprendeu em casa, porque sempre viu isso na família, porque assiste isso na mídia o tempo todo, porque foi assim que aprendeu, inclusive, a ser, entre aspas, amado, porque sempre era a expressão que os pais tinham com aquela criança. Essa pessoa tem dentro de si guardado isso. Tirou o freio dela, obviamente que vai aparecer essa faceta, né? Então, é muito importante a gente levar em conta o histórico dessa pessoa para que o álcool não seja uma desculpa. Mas a gente também precisa entender que a sociedade ela acha lícito que a gente beba, né? Todo mundo sabe, é uma droga liberada, lícita, mas é por isso que ela é tão acessada e ela se tornou uma espécie de muleta para que os homens dissessem: mas eu sou trabalhador, eu sou provedor do meu lar, eu pago todas as contas, eu sustento meu filho e eu tenho direito de me divertir, de tomar minhas biritinhas lá no final do expediente, né, fazer meu happy hour com os meus amigos. Só que ele não enxerga que aí aquilo traz para ele um descontrole
e ele acaba chegando em casa e, às vezes, a mulher, com toda razão, ela vai, cobrar dele uma postura de pai, de marido e tudo mais, e isso desemboca em violência, né, e é muito triste. Só que existem muitos homens que, mesmo alcoolizados, eles não praticam violência. Por quê? Então a culpa é do álcool? Não, não é. A questão é, aquilo estava já lá dentro, latente, né? Aquela violência já estava lá? E por que que ela estava lá? Isso é muito importante também. Tem gente que não entende que nós temos que ouvir os homens falarem. Eu tenho alguns casos que eu participei de várias rodas de conversa, inclusive de justiça restaurativa, onde os homens estavam fazendo compulsoriamente, né, como uma espécie de punição, aquele acompanhamento, justamente porque eles foram, né, agressores. E aí eles diziam, falavam, doutora, mas eu sei que eu estou errado, mas ninguém nunca me ouviu, nunca escutou, ninguém ouviu a minha versão. Ninguém sabe o que eu vivi na minha infância, o quanto eu fui abusado sexualmente, o quanto eu fui abusado de violência física, de outras naturezas, né? Pelo meu pai, pela minha mãe. Então, eu não estou dizendo que isso explica a minha agressividade, mas eu aprendi assim. Então, eu preciso me desconstruir para me tornar um melhor pai e um melhor marido. E ninguém nunca quis me escutar. Então, é pesado também para o homem ter que carregar esse fardo de ser bom marido, provedor e não ser violento quando a sociedade coloca ele nesse lugar de mandar em tudo e poder ser violento, como se fosse o bônus do ônus de prover, sabe, o outro lado da moeda. Então é muito complicado, a gente precisa desconstruir tudo isso. O patriarcado traz todos esses problemas. Então a culpa, eu não gosto nem da palavra culpa, mas a responsabilidade não é só daquela pessoa em si que cometeu a agressão, mas sim de todo um histórico familiar, de todo um histórico social, porque muitos homens que cometeram apenas uma agressão episódica, se eles fossem retirados daquela sociedade onde eles são cobrados para ser violentos, põe sua mulher no lugar dela, sua mulher não pode falar assim com você, como que você deixa ela mandar em você, os amigos no grupo do WhatsApp, toda aquela pressão que você sabe bem, porque você deve passar por isso também, né? Que é meio piada, mas no fundo é verdade, é uma cobrança social. Se isso acabasse, esse homem jamais seria agressor, porque às vezes aquela agressão que ele praticou, ela foi só um reflexo de tanta cobrança, ele cansou de ser chamado de fraco, e aí ele sucumbiu a essa pressão social. Né? Não são todos, é claro, né? Aquele machão por natureza que gosta do estereótipo, reforça o estereótipo, acha que mulher tem que ser sempre servil mesmo, e né? Daria um episódio só sobre isso se a gente fosse entrar nessa questão. Esse é incorrigível. Mas esse outro que eu falei antes, que ele só pratica violência porque ele é cobrado pelo pai, pelo sogro, pela sociedade, os amigos, o pessoal do bar, do clube e tal, esse ele tem solução. É só tratar. Ele vai, inclusive, ficar agradecido por entender que ele não é responsável sozinho pela família dele, mas que ele tem que compartilhar essa responsabilidade com a esposa. Mas isso também tem que passar pelo amor. Sim. É, isso A que gente você é filosófica. não, é bem filosófica, é uma questão super filosófica. E até porque, você foi falando e eu fui lembrando de um trecho do livro, do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né. Uhum. Até esse título, o título desse livro me afastou da leitura dele por muito tempo, porque eu fiz Uhum. aquilo de julgar o livro pela capa, né, "Ah, da onde? Um livro de fazer amigo? Que livro é esse, É. né? O livro para influenciar as pessoas, no sentido de manipular. Falei: "Ah, eu não vou ler isso aqui", né. E depois dei o braço a torcer e é um livro indispensável para todos os nossos ouvintes aqui. E lá é uma reflexão, assim, de que, eh, o ser humano, ele é inteligente, mas o problema é o grupo, é o povo, né. Por que que as Uhum. pessoas participam de gangues, né? Pelo aquele desejo, né, de ser reconhecido, de ser aceito. Então, às vezes a pessoa sozinha, ela não jogaria uma pedra, um tijolo na vidraça, mas aquela pressão da gangue ali: vamos ver, agora se posiciona agora, agora é sua hora, vamos ver", né. E aí ela se sente toda uma pressão por isso, né. Então, é muito importante ter esse ponto filosófico ali, porque eu acredito que toda escola tem um valentão, né. Na minha escola tinha um valentão também, né, o valentão da Ah, sempre sala, tem. né, que bate em todo mundo, né.
Eh, e aí Mas isso que depois você falou, Jean, ai, me desculpa, te não, cortei. não, pode falar. Isso que você falou é o que a gente chama de inconsciente coletivo. E é por isso que a criminalidade em massa, quando a gente tem, por exemplo, briga de torcida no estádio, você acha que uma pessoa que está lá no meio daquela torcida sozinha cometeria aquelas atrocidades? Jamais. Ele é impulsionado pelo comportamento de manada. O inconsciente coletivo ele traz essa pressão e essa necessidade de pertencimento que os homens têm mais do que as mulheres, porque isso é uma questão grupal até meio primitiva. Isso, olha os jovens, né? Quantas mulheres participam de gangues e quantos homens participam? Então é uma coisa assim um pouco cultural já também, né? E aí os homens se sentem pressionados. Então a gente precisa tirar esse homem do grupo, fortalecer os valores dele, falar: olha, você não é obrigado a fazer isso que estão te cobrando. Isso está errado. Não é porque eles estão falando que isso está certo, mas isso demanda também que ele se abra, né, para essa questão. Porque se ele não estiver disposto a mudar, não adianta. Sim, né, com certeza. E até a gente começou falando ali meio do direito em si, né, da atuação, dos honorários, né, e não tem como não ir para essas questões mais filosóficas, né. Essa é uma área do direito que eu acredito que acaba sendo muito, o advogado barra psicólogo também, né. Então, de ter esse entendimento aí Com do certeza. comportamento humano é uma coisa que faz muita diferença, né, nessa área de atuação, né. Uhum, Não. sim. A gente precisa entender as raízes das emoções humanas para poder lidar, porque senão nós ficamos muito superficiais e daí a nossa atuação não vai, chegar a bom termo, não vai fazer diferença na vida do nosso cliente e da Sim, sociedade em si, né, porque o advogado, ele às vezes não percebe, mas a nossa profissão, ela é de extrema relevância e é por isso que ela é reconhecida constitucionalmente, porque nós somos agentes de transformação. São os advogados que mudam a legislação, são os advogados que mudam o entendimento dos tribunais. E é por isso que a gente tem que ter uma formação muito sólida e parar de ser tão superficial. Nós somos um número muito grande no país, mas aqueles que têm uma formação sólida mesmo, uma base muito boa, eles são poucos. Então a gente tem ainda muito lugar ao sol para quem é bem preparado, eu não tenho nenhuma dúvida disso. sim, maravilha. E assim, tem um caso, não sei se você pode compartilhar, mas talvez olhando para o seu passado, pode ser algo mais recente, mais, ou não, né, mas algum caso ali que te chamou muita atenção, que mexeu com você, um caso que foi muito difícil e você queira ou possa compartilhar com os nossos ouvintes, para entender na prática ali uma questão, como que isso aí pode ser delicado, alguma coisa que te marcou? Uhum. Sim, tem um caso muito emblemático, Jean, que eu trabalhei e que inclusive eu não consegui terminar, porque, bom, eu vou explicar o caso, vocês já vão entender por que que eu não consegui terminar. E é obviamente que eu não vou citar nenhum nome, né, porque, nós temos sigilo profissional e jamais cometeria uma infração ética dessa natureza. Mas essa mulher, ela me procurou depois de um casamento de 37 anos, ela ainda estava casada com esse marido, e o marido dela médico, com uma condição financeira magnífica, né, e com 2 filhos adultos já, e ela estava apavorada, porque ele já agredia ela desde o começo do casamento, né. E ele dormia com uma arma debaixo do travesseiro e dizia para ela todas as noites: "Uma hora você vai encontrar uma dessas balas", ou algo assim, né, ele falava para ela. E ela, muito triste sempre, marcada muitas vezes, ela resolveu se divorciar e me procurou. E aí eu dei todas as orientações, ela começou a juntar a documentação e ele descobriu o que ela estava fazendo, porque ele tinha colocado um espião no celular dela ou algo assim, sabe? Então ele sabia com quem ela conversava e o que ela falava, os documentos que ela mandava e tal. Até isso ele fazia. Não, doente, né. Totalmente. Ela não tinha liberdade nenhuma para nada. Mas a questão dele sempre foi financeira, ele não tinha ciúmes dela como mulher. A questão dele é que ela tinha que continuar sendo servil e não querer dividir o patrimônio, porque ela era casada em comunhão universal de bens com ele. Então, tudo que eles tinham, a metade era dela, né? E o volume era muito grande. E aí, o que que ele fez? Quando ele descobriu que ela tinha me contratado e ele pesquisou o meu nome e tal, ele me ligou e me ameaçou. Quando ele me ameaçou, na mesma hora eu falei para ele: "Olha,
você pode continuar me ameaçando se você quiser, você pode me mandar um carro importado de presente, colocar dinheiro na minha conta que eu vou te devolver, porque eu não vou fazer o que você está pedindo, que era retirar o processo e tal, né, aquela coisa básica de não deixar Uhum. ela sair do casamento. Quando ele ouviu a minha negativa e viu que não ia ter jeito mesmo, que eu não ia para o lado dele, aí ele internou ela no manicômio. Ele comprou 3 laudos de psiquiatras, dizendo que Nossa. ela é esquizofrênica, e internou ela no manicômio. E aí eu perdi o contato com essa cliente, Meu porque Deus. ela sumiu, né. E os filhos não ajudaram, porque eu procurei saber, né, quando ela foi internada, porque se os filhos ajudassem, a gente conseguiria tirá-la de lá. E eles falando, né: "Não, minha mãe é normal, foi meu pai que fez isso e tal", a gente ia conseguir, mas não, eles ficaram do lado do pai. E aí sim, é obviamente que essa mulher ficou com problema mental, porque ela tomava choque, medicação e tudo mais, e eu não sei nem se ela já faleceu, porque isso já tem mais de 10 anos esse caso. Caramba. E eu me perdi até na próxima pergunta que eu ia fazer aqui. Realmente É chocante. pesado. E como que o É. advogado faz isso, assim, de: "Beleza, agora eu vou dormir que amanhã tem mais trabalho", assim, como que isso não se blindar disso emocionalmente, das questões, separar o que é o serviço do tem como? Olha, já se blindar não dá. Não vou dizer para você que eu sofro e sofro muito. Mas eu consigo sempre olhar, com a seguinte ótica: eu tenho que fazer o melhor que eu puder por essa cliente, porque eu tenho convicção que eu conheço todos os caminhos e todos os instrumentos. E se não for eu, vai ser uma pessoa que talvez não faça tão bem quanto eu, né? Então eu tento olhar por essa ótica sem querer ser arrogante de forma alguma, Sim, mas sabendo que eu vou ter o zelo de fazer tudo o que eu puder por aquela mulher. Então aí isso me tranquiliza. Mas que a gente sofre, sofre, claro. Eu já chorei em consulta junto com a cliente. Não foi uma nem 2 vezes, porque impacta muito. Eu não consigo marcar, por exemplo, 2 atendimentos de violência doméstica no mesmo dia, porque eu fico esgotada e elas ficam 6, 7 horas contando as coisas para mim. Às vezes são 30 anos de casamento para contar sim. numa consulta. E eu não posso ficar podando a cliente, falar: "Não, eu quero saber só a parte objetiva, me conta só isso, me conta só aquilo", porque senão eu vou estar de novo vitimizando essa mulher. Eu estarei cerceando Uhum. a palavra dela mais uma vez. Ela não vai se sentir acolhida. E eu preciso saber os detalhes, até para ver o vulto do dano que foi causado na vida dessa mulher. Então, é pesado, muito pesado, inclusive energeticamente. Eu fico bem Sim. down, assim, sabe, no final da consulta. Aí tem que ir lá, né, eu acredito nisso, mas para quem não acredita, tudo bem, mas tomar um banho de sal grosso, né, fazer umas ervas assim, né, colocar um incenso no ambiente, fazer uma oração, né, ir à missa no final do dia, porque senão não dá, não sobrevivo É pesado, realmente. muito. É pesado, sem dúvida. E até, assim, eu até agora tô adorando nosso bate-papo aqui e abrindo para nossa audiência, como que a gente se conheceu aqui foi através de uma postagem na internet, né, então até, eu vi o post da doutora Thalita, né, falando ali sobre, não sei, talvez, é uma frase bem conhecida, né, e que era o mais conhecido vence o melhor, que agora a gente está nessa era, né, do algoritmo, das redes sociais. Então, pessoas que são às vezes rasas, mas por ter ali o hackzinho do algoritmo, conseguiu mais visibilidade e com isso consegue ser mais bem-sucedida, né. E às vezes pessoas que são excelentes, né, excelentes profissionais, né, ele fica às vezes para trás, né, e até quando isso aí é justo, né. E eu até respondi não concordando, olha só, respondi veja bem, né, eu até coloquei um outro ponto, né, até eu vou complementar esse contraponto, mas enfim, até para a audiência contextualizar melhor, né, do que se trata, pode trazer a sua opinião, a sua reflexão, doutora, sobre essa o mais conhecido vence o melhor, né, isso aí enfim, o que você tem a trazer de reflexão para o pessoal aí?
Então, a gente se conheceu nessa postagem porque eu estava indignada, né, Jean? Eu tinha ouvido essa frase e que depois você me esclareceu que ela é uma frase muito comum nas questões aí do marketing, da estratégia, dos mercados, né, que não é a minha expertise. Então, eu não tinha conhecimento que isso era quase um clichê para o pessoal aí da estratégia, né, e do marketing. Eu achei interessante o seu contraponto e o bom dos debates é justamente isso. Você não concordou comigo, mas você mostrou um outro ponto de vista. Na verdade, você não estava discordando, você só estava me mostrando que a frase foi construída num outro contexto que Uhum, eu não conhecia, né? Então não foi uma discordância, foi um exato. esclarecimento. E aí a gente começou a conversar. Mas por que eu estava tão indignada? Mesmo com a sua explicação e a sua contextualização, essa questão do mais conhecido vencer o melhor, ela ainda me deixa muito triste. Porque a gente tem com a internet essa possibilidade de todas as pessoas terem voz e terem vez, entre aspas, né? Porque é claro que ainda o poder econômico, e você poder investir no tráfego, saber o REC, como você falou, entre outras questões, faz com que pessoas, às vezes, muito rasas, muito superficiais, consigam crescer, e outras que têm uma formação muito sólida e um cabedal jurídico maravilhoso não tenham tanta expressão nas redes sociais, né? Isso ainda é muito injusto. Mas, de toda forma, foi importante refletir sobre isso, porque as pessoas precisam começar a abrir os olhos. Que já que a internet é um campo fértil para que todos falem, por que não peneirar e ouvir aqueles que têm mais profundidade? Né? A Exato. gente não vai conseguir proibir que as pessoas rasas tenham audiência, jamais. Mas o que a gente precisa é qualificar os ouvidos e os olhos de quem está sendo audiência. Aí Uhum, que está a diferença, na minha opinião. Né? Então, exato. a gente precisa fazer com que os nossos ouvintes, as pessoas que nos acompanham, os seguidores, que eles entendam que existe diferença de qualificação. E a gente precisa saber, procurar saber. Digita lá no Google, vai no escavador, olha todo o histórico daquela pessoa, o quanto de titulação aquela pessoa tem, os anos de experiência, os casos onde a pessoa já atuou, porque eu conheço um monte de colegas advogados que se dizem advogados, mas eles só vendem curso, eles nunca advogaram. Uhum, E aí eles sim. ficam fazendo lá um monte de videozinho, às vezes de sketch engraçadinha, de piadinha e tal. A população gosta, tudo bem, como passatempo, está valendo. Mas você vai contratar uma pessoa para defender a sua liberdade, a sua vida, o seu patrimônio, uma pessoa que nunca atuou e só sabe fazer dancinha Hum, e palhaçada na internet? Eu acho que não, eu não contrataria. Então, a sim. gente precisa separar o joio do trigo nesse sentido. Ou, por exemplo, né, uma outra questão que me intriga muito. Às vezes o advogado, né, homem, se posicionar em relação à violência doméstica, tudo bem, ele pode ter empatia e realmente compreender aquilo, não digo que não, mas ele fala como se ele fosse uma mulher e entendesse a dor que a gente sente, e aí ele fala de filhos, sendo que ele não tem filhos. Então, Sim. aí você pode rebater isso que eu estou dizendo, falar, mas o padre e o pastor sempre deram conselhos e nem casados eles eram. Sim, a pessoa pode dar conselho com base na literatura, mas dizer que ela sente, que ela entende, aí já não dá. Isso é hipocrisia. E fica botando lenha na fogueira, sendo que ele nem sabe o que o outro está passando. Sim. Então, aí vem aquela coisa, sabe, assim, mas o morno não engaja. Mas às vezes o morno é a pessoa de bom senso, é aquela que olha as coisas por vários prismas. Não é aquele radical que só olha um lado e fica só botando lenha, sabe? Mas as pessoas não diferenciam, e é isso que me deixa triste. Não, exatamente. E até o meu contraponto não é discordando, porque eu concordo com isso também, né, não é você vai ser o funcionário do algoritmo. Falar: "Agora eu tenho que pintar meu cabelo de vermelho e dar 3 estrelinhas aqui que eu vou conseguir mais seguidores", né. Então, espera aí, né, a gente é escravo do algoritmo, né, então essa questão do bom senso é extremamente necessária, né, e essa frase lá do "mais conhecido vence o melhor", o contexto, assim, mais nos negócios, é mais por uma você vê que como troca o contexto, já muda a interpretação. E essa sua interpretação está correta, eu concordo. Mas ela vem muitas vezes de negócios com a questão do foco de distribuição. O que que seria isso? A minha tia faz, eh, palha italiana, e é a melhor palha italiana do mundo.
do mundo, beleza. Ela vai ser a mais bem-sucedida? Ela vai ser a melhor? Mesmo que ela seja melhor tecnicamente? Não, ela vai só abrir uma lojinha ali no bairro ou atender de casa e vai ser uma boa doceira do bairro, porque ela não teve distribuição, a contrário de uma Cacau Show, que tem Uhum. franquia, que tem distribuição, tem que ser bom também, não adianta ser um produto ruim e ter distribuição, as 2 coisas são importantes, né. Mas a importância da distribuição em relação a só a parte técnica, só ser muito bom, né, só ter profundidade, às vezes vai te dar um sucesso ali, em alguns casos no bairro, né, mas para você Uhum. ter um potencializador de sucesso seria a distribuição, aí por isso a questão do ser conhecido. Mas o inverso também é super verdadeiro, né, muitas pessoas aí são muito conhecidas, né, e falando abobrinha, né, e disseminando desinformação, que conteúdo raso. Coitada da cobra. Tem muito, né, que aí até já ficou mas a população já tem sacado isso, né, do o vendedor de curso que é só vendedor de curso e nunca colocou a mão na massa, né, recomenda livro que nunca leu, né, então isso aí tem, né, muito tem muito, né. E assim, a boa notícia é que tem profissionais sérios, com profundidade, com carreira, com bagagem, né, que é o seu caso, né, inclusive você também ensina, advogados aí, você tem mentoria, né, aproveita e já comenta um pouco para o pessoal saber mais como funciona também esse seu acompanhamento, que às vezes a gente fala assim: "Não, o advogado que vende curso, né, não é todo advogado que vende curso que é ruim, que não tem advocacia", não, muito pelo contrário. Tem os advogados ali que eles querem passar para frente esse conhecimento, né, e querem também, é um outro negócio, é um negócio adicional, é um outro negócio, junto da advocacia, né, e ali tem pessoas sérias e pessoas, não sérias, né, vamos categorizar assim, né, de uma forma mais simples, né. Mas eu vejo, acompanho, o trabalho da doutora Thalita, né, vejo que ela tem um trabalho bem profundo nesse sentido, e, enfim, comenta um pouco da sua mentoria, como você ajuda outros advogados. Até foi bom você tocar nesse ponto, Jean, para não ficar parecendo que eu quis falar mal de todo mundo que vende curso, até porque eu Claro, também vendo. claro. Então, Não exatamente. é, não é esse o caso, eu só quis dizer que às vezes a pessoa só vende e nunca atuou, né, ou como você muito bem Exato. exemplificou, recomenda livro, fala daquilo como se fosse, nossa, um leitor assíduo e nunca nem abriu o livro, né. Cola lá da internet a fotografia do livro, às vezes nem tem aquela obra, né, no seu escritório, na sua biblioteca e fica falando. É a hipocrisia da internet, né? O mundo só daquilo que é a aparência e não é a essência. Mas a mentoria, ela faz parte exatamente da minha essência. Por que, que eu digo isso? Porque eu sou professora desde sempre. Isso é outra coisa que vem da minha infância. Minha mãe sempre diz que eu nunca gostei de brincar de boneca, eu gostava de brincar de dar aula. Olha aí. Ou de fazer comércio, tinha sempre lá uma vendinha nas minhas brincadeiras, gostava de vender suco, vender coisas, de bijuteria feita em casa quando era criança, esse tipo de coisa. Então eu sempre gostei, né, dos negócios e também da docência. E como eu comecei a lecionar muito cedo, já no ensino superior, né, nos cursos de direito, fiquei 18 anos dando aula na graduação, e depois comecei a lecionar na pós, e hoje só estou na pós-graduação, não leciono mais na graduação, embora me faça falta, porque eu gostava muito, mas não compensa financeiramente. Aí foi por isso mesmo que eu resolvi começar a monetizar a mentoria, porque eu já fazia isso. Eu Uhum. sempre dei orientação para os meus ex-alunos e para o pessoal que trabalhava no meu escritório, e sempre expliquei para eles as questões práticas do dia a dia, que na faculdade a gente não aprende, né? E não estou com isso falando mal dos cursos de direito, porque não faz parte da matriz curricular ensinar a prática, então não é obrigação deles Exato. ensinar, precificar, fazer um bom contrato de honorários, ensinar a você fechar contratos com os clientes, a fazer a parte da venda mesmo, né? A parte comercial de um escritório. Não tem por que a faculdade de direito ensinar isso, não faz parte da incumbência, né, dessa graduação, porque a graduação é bacharelado. Então, a gente tem que se preocupar com isso depois que a gente se forma. E quem não teve a oportunidade de fazer um bom estágio, de trabalhar no escritório de um bom profissional, fica sempre com muita dúvida. Mas e como que eu vou fazer agora? E como que eu ajo nessa situação? E como que eu me comunico com esse cliente? Como é que eu boto limite no cliente? Como é que eu faço para ele entender que eu sou realmente a melhor opção para ele? E todas essas questões. Então, na mentoria, a gente trabalha tudo isso
que não tem nada a ver com a dogmática, então eu não ensino direito de família ou direito penal ou qualquer outro ramo do direito. O que eu ensino na mentoria é o advogado a advogar. É essa coisa prática mesmo dele tornar o escritório dele uma empresa e fazer dela um negócio, dessa empresa um negócio próspero. E ter honorários que sejam dignos. E depois da dignidade que venham os grandes lucros, né? Claro. Mas pelo menos serem dignos. Porque é muito triste a gente ver leilão de preço. Eu cobro, sei lá, por exemplo, 20 mil para fazer uma determinada ação e tem lá um colega que cobra 2. Ele vai poder ter o mesmo zelo? Claro que não, não tem como. Ele muitas vezes está pagando para trabalhar, só que ele não conseguiu fazer esse cálculo. Então, ele acha que ele está ganhando 2 mil, mas ele não está. E por isso a mentoria é tão importante, porque aí eu acabo, na mentoria, fazendo com que as pessoas que participam errem muito menos, porque eu errei sozinha, né? Dei muito murro em ponta de faca e tive que aprender na dor. Mas a mentoria é para isso, para que eles não deixem dinheiro na mesa e consigam pegar um atalho e não ter que perder tanta grana e nem tanto tempo para aprender. Aprende com a minha experiência. Sim. Isso é uma coisa que eu vejo que vai ficar cada dia mais, talvez, popular, né, que nem foi a explosão de cursos, né, e aí todo mundo sai comprando curso, quem nunca, né, comprou curso para lá, curso para cá, comprou curso que nem viu, né. E a mentoria eu acho que é uma palavra, um termo, que tá tomando força, né, porque o pessoal entendeu que, às vezes, só o comprar o curso, beleza, assisti lá, entendi, mas e agora? E para o meu caso, né, eu vi tudo que o professor sabe sobre tal tema, mas beleza, mas o que que o professor sabe sobre mim? Né, fiz Uhum. certo? É por aí? Tem como dar uma revisada? Esse acompanhamento acaba fazendo muita diferença, né, porque todo mundo no início, na advocacia assim, qualquer negócio assim, né, grana curta, risco iminente de fechar, e aí você vai fazendo do jeito que dá, né, às vezes e quebra a cara e dá certo, aí você vai naquela tentativa e erro, e aí passam-se os anos, né, perde muito dinheiro, perde muito tempo, mas uma hora você fala: "Ah, agora é por aqui". Poxa, se eu pudesse voltar no tempo, né, e alguém já tivesse me falado: "Ó, faz assim", desde o início. Então a ideia da mentoria é essa, né, alguém que fala: "Ó, eu já quebrei toda a cara, você não precisa mais ficar testando nada. Eu já testei, eu É, já sei o que que funciona. É por aqui. Manda bala, meu garoto. Manda bala, minha garota". Então, exatamente. a mentoria é um atalho ali, você acaba comprando tempo e dinheiro, né. Eu acredito que é algo que vai ficar cada vez mais comum e até para o pessoal conhecer, eh, mais sobre você, sobre a sua mentoria, como que o pessoal te encontra aí nas redes sociais? Olha, o meu Instagram, Jean, e o meu, Facebook e o TikTok, todos eles são iguais, que é DRA, né, de doutora, Thalita Arruda. Talita, Thalita normal, e o Arruda também, o da plantinha mesmo, para tirar uma olhada. Não tem erro. Maravilha. Isso, aí é só falar comigo lá, no meu Instagram tem, lá na bio, um íconezinho do Linktree, que tem o curso, tem a aba para falar sobre a mentoria, tem as minhas áreas de atuação, pode só mandar direct também perguntando, que alguém da equipe ou eu mesma respondo, a gente sempre responde. O meu Maravilha. perfil não é grande, mas porque eu sempre busco focar na profundidade, mas eu estou aberta a sugestões também, e a participação e a parcerias de qualquer colega aí do país inteiro e qualquer pessoa que quiser compartilhar os conhecimentos comigo ou também aprender aquilo que eu tenho disponível para ensinar. Maravilha. Para facilitar, a gente vai deixar o link aqui na descrição do episódio para você conhecer um pouco mais sobre o trabalho da doutora Thalita. Isso aí que você comentou é algo muito relevante. Você falou assim: "Ó, o meu perfil não é grande", como se fosse necessária uma justificativa. Quem acompanhou aqui fala: "Puxa, que super profissional", né, a doutora Thalita, né. E é aquela questão do algoritmo, né. Você vê que o início do nosso bate-papo, né, lá na rede social e o fim acaba chegando ali que, às vezes, a gente olha ali: "Ah, será que essa pessoa é boa?", né, você olha ali para o número digital, um número eletrônico ali, numa rede social de seguidores, você vai falar: "Ah, não, é bom, é ruim", né. Infelizmente, né, muitas pessoas se pautam nisso, né, pra, direcionar a qualidade e, enfim, a gente acabou de desconstruir isso aqui, porque vocês viram a qualidade da doutora Thalita, né, e não tem nada a ver o número que tiver ali de seguidores e tudo mais, e é só uma questão de distribuição, né, que aí em breve enfim, muitas pessoas vão te descobrir, não tem como não te acompanhar, não gostar do seu trabalho aí. Isso aí é só uma questão de distribuição e logo você vai estar com
muitos seguidores, eu não tenho dúvida, beleza? E para a gente encerrar aqui, enfim, tem algum recado final que você gostaria de dar para os nossos colegas advogados que estão acompanhando, talvez alguma uma dica, enfim, o microfone é seu aí, fica à vontade. Ah, obrigada. Quero só dizer para os colegas que, se quiserem falar mais sobre, saber mais também, ou discutir mais sobre esse assunto, da questão do mais visto ganhar do melhor e tudo mais, eu escrevi um artigo depois da nossa conversa Olha e aí. publiquei lá na revista eletrônica que chama A Empreendedora. Tá? Então, se quiserem, busquem lá também, é uma revista eletrônica muito boa, que eu participo como colunista, então tem vários artigos lá. Também tem artigos no blog do site do meu escritório. Se gostarem e quiserem compartilhar alguma coisa, a gente também está aberto a discussões. E dizer para principalmente quem está começando a carreira que a advocacia ela é maravilhosa e ela é uma profissão muito honrada. E a gente precisa torná-la novamente um baluarte da justiça e deixarmos de ter aquela mácula e aquela pecha de que todo advogado é trambiqueiro. Isso me dói muito na alma. Então, mas a gente vai conseguir melhorar essa visão da população, Jean, a partir da atuação de cada um ali no seu foco de trabalho do dia a dia, em cada escritório, em cada lugar. E a gente não precisa ter um escritório físico maravilhoso, numa sala gigante da Avenida Paulista, para a gente ser um maravilhoso advogado. Basta a gente ter bastante foco no estudo, bastante esforço, dedicação, fundamento e, principalmente, ética, acima de tudo. Maravilha, maravilha, excelente recado. E para a gente finalizar, finalizo sempre com uma perguntinha padrão aqui, meio desconcertante, meio filosófica, mas acho que você vai se sair bem aqui. Se você pudesse voltar no tempo e pudesse enviar uma mensagem para Thalita, ainda criança, o que que você falaria para ela? Eu diria para ela estudar o mesmo tanto que eu estudei, porque é totalmente ok, mas eu diria para ela viajar muito mais antes de se prender a questões profissionais e realmente viver em outros lugares do mundo, e realmente ter essas experiências que eu consegui ter muito mais tarde. E eu acho que o ganho de experiência na vida, para quem consegue experimentar vivências em outras culturas, em outros países, ele é tão grande e ele abre tanto a mente que ele é um processo mais forte do que a mentoria, como a gente estava exemplificando, porque faz você viver 10 anos em um, quando você atravessa várias culturas. Então, eu faria isso com toda certeza, ainda muito jovem, antes de me casar, de ter filho e de me estabelecer profissionalmente. Eu indico isso para todo mundo. Maravilha, é um excelente recado e fica esse recado para você também, nosso ouvinte. Você quer experimentar algo novo, ter resultados diferentes aí na sua advocacia, não é fazendo a mesma coisa que você vai ter um resultado diferente. Então, fica o convite mais uma vez, tá aí na descrição do episódio, vai conhecer um pouco mais do trabalho da doutora Thalita, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito a conseguir resultados diferentes aí na sua advocacia. E te agradeço, doutora Thalita, pela participação, pelo tempo aqui, adorei o bate-papo e enfim, vamos ainda trocando figurinhas aí, né, talvez é o primeiro ainda de outros encontros aí, e agradeço você, nosso ouvinte aí que nos acompanhou até aqui, até o próximo episódio, fique na paz, valeu! E esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo, dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega, assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até o próximo episódio.